Bom dia, Guanais. Bom dia. Na primeira vez que você comentou sobre o confronto contra o Grêmio, ainda no jogo de ida, você mencionou que era uma oportunidade única e que não poderia deixar passar. Guanais, agora, para esse jogo de volta, como está a cabeça do Rafael Guanais? Bom dia, Mel. Bom dia a todos. Bom dia ao nosso torcedor também. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário. Estou focado nisso aí. Tudo ficou em stand-by agora, né? Tudo que ficou para trás, tudo que tem pela frente também. E nós estamos unicamente focados nesse jogo, de estar entre os 16. Copa do Brasil sempre reserva algumas surpresas, né? Então a gente sabe, lógico que o óbvio também precisa ser dito, que nós vamos enfrentar um time extremamente copeiro, um time gigante, tudo aquilo que todo mundo já sabe, um time de Série A e etc. Só que nós temos agora sim, né, tínhamos 2 jogos, temos um jogo agora, tá por igual, vamos jogar fora de casa, mas todos esses cenários, temos uma viagem extremamente agressiva para fazer, e aí eu já quero antecipar o nosso torcedor aí já, quarta-feira vai ter bastante mudança, porque a gente está muito focado para esse jogo de domingo. Então, oportunidade única, Mel. Então, a gente precisa se agigantar lá para conseguir a vaga. Só que a gente tem essa força, a gente tem principalmente o esforço máximo e a crença daquilo que pode acontecer durante os praticamente 100 minutos. Né? A gente já passou por situações de jogo que nos desafiou, temos vitórias, derrotas, temos aprendizado como lastro, e temos essa oportunidade que eu gostaria de repetir, que é realmente única. Então, isso nos traz uma motivação muito grande para esse confronto. Bom dia, Guanais, Vitória, da Rádio CBN. Pensando na estratégia, né, do jogo, dentro daquilo que você pode adiantar para a gente, você pretende seguir a estratégia sem centroavante para enfrentar o Grêmio? Como que está essa parte técnica dentro daquilo que você pode falar, claro, antes da partida? Ela falou CBN ou ela é da Gaúcha, hein? Rio Grande do Sul, só pode ser essa pergunta. Ela só pode estar armando uma arapuca. Não, legal, boa pergunta. Nós temos tentado, e pensando em desempenho de uma forma geral da equipe, aumentar o número de gols, estamos criando oportunidades. Conseguir proporcionar, principalmente para os homens que estão mais próximos do gol, estarem mais próximos do gol. Isso mexe com a fase ofensiva e também com a fase defensiva. Então, as características ali deles, né? Então, o Felipe, nesse jogo, junto com o Rodrigo, aí a característica do Ronaldo, podemos tentar outras combinações. No jogo contra o Grêmio, fizemos Ronaldo, Felipe Augusto e Marcelo Cirino, o Ronaldo com uma função específica ali. Então, muito em relação às características. Eu pretendo pensar, mesmo uma resposta parecida com a da Mel, pensar exclusivamente nesse jogo, entendeu? Daquilo que vai encaixar melhor para esse jogo. Então, vamos deixar essa pergunta sem resposta. Vamos deixar as possibilidades em aberto, para aquilo que aquilo que pode acontecer. Então, é um jogo diferente. A equipe do Grêmio tem uma forma específica de marcar que a gente quer tentar ter soluções para nos aproximar do gol. Eu revi mais uma vez o jogo contra o Grêmio. Então, a gente começou muito bem o jogo, né, tendo bastante posse, tendo oportunidades. Depois a gente passou a errar demais, e aí no segundo tempo a gente termina o jogo muito bem também. E todos esses cenários com alternativas diferentes. Então, lógico, vamos jogar fora de casa, mas eu acredito que o jogo jogado ele vai se assemelhar demais. Então, pode ser que em alguns momentos funcione melhor com ou sem centroavante. Enrolei bem, Gabriel? Tá bom já, né? Tá bom, então tá bom. Bom dia, Guanais. Bom dia. Você falou sobre aprendizado, né? Principalmente desses jogos que antecederam essa partida, que é um capítulo histórico para o Operário Ferroviário contra o Grêmio. Acredito que o principal dos aprendizados é com relação a traduzir todo esse ritmo, todo esse volume em gols, aumentar o número de gols marcados do Operário. Você vê que esse
para resolver esse problema? É uma questão ali em si do ataque, não se das peças do ataque, mas da forma como joga? Até nos últimos jogos foram feitas algumas alternativas, ou você pensa que no meio-campo, a composição do meio-campo também é um fator a corrigir, a melhorar, enfim, a trabalhar na armação das jogadas para que esses gols venham a acontecer? Bom dia. Bom dia e mais uma boa pergunta. Esse tipo de questão é o que a gente fica o tempo todo pensando, porque o jogo é isso aí, ele é multifatorial. Então, essa é uma ótima pergunta, é uma ótima visão de vocês dois, de com centroavante, sem centroavante, mas de estar pensando no jogo de uma forma mais complexa, mais ampla. E na minha cabeça é isso, são vários fatores que podem... A gente analisa muito o número. Então, por exemplo, tem muitas situações que não ficam tão claras para o nosso torcedor, principalmente, mas que às vezes não é a assistência em si, mas uma segunda assistência que se chama, né? Um passe que antecede ao passe final, por exemplo, e que às vezes a gente peca. Então, não é algo individual. Eu tenho pensado que pode ser algo estrutural, e aí por isso que eu tenho tentado alternativas, com diferentes características e diferentes estruturas, vamos dizer assim. Então, na nossa fase ofensiva, a gente tem bastante movimento. Então, independente daquilo que é, por exemplo, um 4-3-3 ali, mas é aquilo que a gente pode proporcionar para ocupar bem os espaços para que a gente possa chegar ao gol, que é o objetivo do jogo. Então, muito legal essa pergunta, muito legal essa visão. Eu acredito que é multifatorial. Eu acredito que são os jogadores... as relações, principalmente, mas a equipe como um todo, né? Então, eu já vi entrevistas dos jogadores falando sobre aspectos coletivos da equipe. Eu já vi o Ronaldo falando sobre isso, eu já vi o Rafael Santos falando sobre isso. Se eu não me engano, o William Machado também falou sobre que a nossa maior força está nos aspectos coletivos, né? Então... Por isso é muito importante essa oportunidade que você me dá, Cícero, de falar sobre isso e até me prolongar um pouco, porque isso é uma responsabilidade do todo. Então, o que preocuparia demais é se a gente chegasse muito pouco ao gol do adversário, né? Então, nesses dois jogos, e mesmo fora de casa, então jogamos contra o Paysandu lá numa situação totalmente hostil no sentido de clima e torcida contra, e a gente teve bastante volume. O jogo contra o América a gente foi no mínimo equilibrado ali, e o América conseguiu ser feliz nas chances que teve, e por isso mais eficaz e por isso merecedor do resultado, mas nós estivemos ali para competir em pé de igualdade com eles e tivemos as chances antes deles. Então, é sempre multifatorial no futebol. E são vários... Hoje a gente não tem um artilheiro, e aí a gente foca muito, às vezes, no 9. Por isso que, mais uma vez, tua pergunta é muito importante e é uma responsabilidade da equipe como um todo de continuar proporcionando essas chances. E aí, pelo volume que a gente tem, eu acredito que a gente ainda pode ter uma criação, um volume maior de oportunidades mais claras, principalmente, né? Com a assistência, com um passe que antecede a assistência. Então, às vezes, a gente tenta, em determinados jogos, com mais cruzamentos. Enfim, de uma forma geral, a gente alimentar mais os jogadores de frente para que a gente possa aumentar também o nosso número de gols. Bom dia, Guanais. Você falou há pouco do Grêmio, enfim, equipe de Série A que não passa por um momento nada bom, né? Está na zona de rebaixamento da Série A, mas é outra competição, a gente já conversou isso lá em Belo Horizonte no sábado. Eu queria falar com você, Guanais, a respeito de uma diferença de formação tática, por exemplo. Povoar um pouco mais o meio campo, jogar um 4-4-2, por exemplo. Você já pensou nisso, nessa questão para jogar especificamente esse jogo? Porque a gente sabe que o DNA do Operário é tentar o gol a todo instante, atacar, enfim, sabe se defender muito bem também. Mas você pensou especificamente nesse jogo em colocar mais um homem no meio campo, jogar, por exemplo, um 4-4-2? Dudu, a gente já utilizou... por exemplo, se a gente vai pensar com a bola, quando a gente está com a bola, aí
estruturas elas têm pouca valia para mim, são mais números para a gente ter balizadores, né? Se a gente for pensar na fase defensiva, nós temos defendido num 4-4-2, e aí tem outros mecanismos para que a gente possa conseguir pressionar o adversário mais alto quando eles colocam mais jogadores para trás. Então, foi o que a gente conseguiu fazer com a América, né? O América é o time de mais posse na Série B e a gente conseguiu bater igual. Então, também porque a gente conseguiu pressionar bem. Então, mas eu tenho pensado sim. Tenho pensado sim, não mais um homem no meio necessariamente, mas também não mais um volante ou uma posição, mas sim uma função ali que possa mexer principalmente com os jogadores de frente. Então, por isso que eu falei da fase defensiva e da fase ofensiva. Não só para o jogo do Grêmio. Assim. O que eu sei do jogo do Grêmio? O jogo do Grêmio nós vamos conseguir pressionar alto, eles vão nos colocar mais para baixo, nós temos que conseguir defender bem ali numa porção intermediária do campo, e eles vão conseguir chegar também no nosso gol, então nós vamos ter que conseguir defender bem ali. E da mesma forma nós temos que tentar jogar lá da partir do Rafa, passando pelo centro, para que a gente possa chegar ao gol. Então esse é um jogo de bastante equilíbrio de uma forma geral, vai demandar muita... tudo que a gente tem de ferramenta ali, e tudo que a gente tem de energia, e por isso que eu já quis antecipar quarta-feira aí, porque eu não quero falar de quarta-feira mesmo, mas eu já quero antecipar. Vai demandar toda a nossa energia, né? Então o jogo do Santos foi um jogo que demandou toda a nossa energia, o jogo contra a Chapecoense a gente ganhou, mas você viu a força que a gente fez lá. E vários jogadores estiveram abaixo daquilo que eles poderiam produzir, porque eles não estavam bem recuperados para o jogo. E a gente está no dia a dia ali, a gente sabe. E aí, voltando para a tua pergunta, essa é uma das... da pergunta da Vitória, da pergunta do Cícero e da tua pergunta, que está muito relacionada àquilo que vocês têm assistido de jogo. Se a gente chegasse assim, se você jogar com todinho atrás, reagindo, você vai ganhar o jogo. Você vai ganhar o jogo, é certeza absoluta que você ganha o jogo. A gente faria isso. Eu não tenho essa certeza. Então eu tenho que respeitar aquilo que a gente tem como convicção. A convicção é que vamos ter que conseguir pressionar alto, eles vão nos colocar ali e etc, como eu já falei, né? E aí, dentro de tudo, qual que é essa melhor estratégia para que a gente também possa ferir, seja numa transição ou seja na fase ofensiva. Mas esse é um ótimo questionamento, tá? Não sei se eu respondi tudo, mas é uma coisa que eu penso também. Guanais, você comentou sobre a força do Operário coletivamente. O quanto o Operário sai na frente, tendo esse grupo fechado, esse vestiário bom, esse psicológico bom, se comparado também ao momento do Grêmio? Mel, eu não vejo vantagem porque eu não consigo mensurar lá. E eu sei que o Renato é um ótimo gestor, né, blinda muito a tua própria equipe. E jogadores desse nível e uma equipe desse tamanho está acostumada a passar por momentos adversos. E cada jogo é uma história e esse jogo é um jogo único para eles também. Então, não vejo vantagem. Eles vão estar mobilizados também, tanto quanto nós. O que eu acredito que justamente para que a gente possa passar de fase, nós vamos ter ingredientes a mais. Então, às vezes é mais fome, por exemplo, não é mais tática. Às vezes é aquele espírito operário que a gente gosta, que o torcedor se identifica. É isso que a gente quer levar para lá, assim. Porque a gente sabe que só o jogar, ou só o marcar, aquilo não vai nos dar classificação, porque nós estamos jogando com uma equipe que está num patamar superior ao nosso. Então, essa mobilização nossa precisa ser maior, independente daquilo que é a do Grêmio. Mas essa nossa mobilização e esse nosso espírito precisa nos fazer nos agigantar. Já aconteceu em outras vezes, em outros lugares, de um time de divisão inferior ganhar de time de divisão superior, mas a gente sabe que vai custar a nossa vida lá, né? Então, e a gente vai para lá preparado para isso. Guanais, pensando no Maxwell e no Ronaldo, que eram jogadores que estavam sendo bastante utilizados, ficaram de fora, né, no jogo contra o América Mineiro. O Maxwell também contra o Paysandu, se eu não estou enganada. Essa decisão foi por opção tua? Tem acontecido alguma outra coisa extra-campo? Enfim, eu queria que você falasse sobre essa decisão de não levar eles para os jogos também, visando, né, o jogo contra o Grêmio, enfim. Boa.
Somos seres humanos, né? Todos nós temos situações positivas e negativas para lidar, e a gente tem aqui no dia a dia também situações que a gente lida e que não necessariamente é importante externar. As decisões, elas sempre caminham para um âmbito de opção, especialmente nesse momento que, justamente por ter o jogo do Grêmio, precisava esgotar um pouco das alternativas daquilo que poderia funcionar melhor para nós, para esse jogo que é uma tacada só. Obviamente que a Série B é uma competição muito importante para o clube, é a mais importante para o clube, só que ela é uma característica diferente da Copa do Brasil. E justamente porque nós estamos procurando respostas, essas perguntas que vocês me fizeram, eu procurei criar as alternativas para ver o que funciona melhor. Então, a gente treina, mas o que valida a opção é o jogo. É o jogo. Não adianta só treinar e não funciona no treino, ou às vezes funciona no treino. Então, se funciona no treino, nós temos que colocar em prática no jogo. Né? Ter a coragem e a convicção de colocar em prática e aceitar as consequências caso não dê certo. Então, no jogo contra o Paysandu deu certo, inicialmente com o centroavante, com o Ronaldo, saímos com o Felipe mais próximo dele, o Rodrigo com uma função diferente, depois no segundo tempo mudou, e aí com o Ronaldo funcionou bem, depois sem o Ronaldo, sem o centroavante também funcionou, e nesse jogo do América também funcionou muito bem. Né? O Felipe Augusto teve várias, três finalizações, se eu não me engano, no primeiro tempo para conseguir definir. Então a gente conseguiu produzir também por ali, né? Mesmo sem a característica do jogador de área. Então foram opções, são estratégias e alternativas que eu tenho tentado procurar criar para a equipe, não só para os jogadores de frente, mas para a equipe de uma forma geral. Aquilo que o Cícero me perguntou, eu acredito muito nessas relações que podem potencializar o coletivo, mas não temos problema nenhum. Ambiente saudável, um ambiente positivo, mas que é feito por seres humanos. Então tem problemas que sempre precisam ser resolvidos e a gente, graças a Deus, tem conseguido gerir isso muito bem, com a ajuda dos jogadores também. Guanais, eu aproveito para fazer uma pergunta. O Thales esteve aqui antes conversando conosco, e eu aproveito para fazer uma pergunta sobre esse jogador que chegou agora. Como que foram os primeiros dias de trabalho com ele? Como que está essa integração dele ao grupo e qual a sua expectativa para o atleta? E voltando agora para o jogo contra o Grêmio, como que está a semana de trabalho? Como que o time está ainda nessa linha do aprendizado? Como que lidou com os resultados da Série B e agora virar essa chave para encarar essa oportunidade que o Operário tem lá em Caxias do Sul? O Thales, a gente já vem acompanhando um tempinho, um lateral com experiência de Europa, bastante conceituado em relação a aspectos defensivos e com uma característica ofensiva de construção. É um jogador que tem bastante volume técnico e consegue proporcionar para as equipes volume. Né? Teve uma boa passagem pelo Avaí no começo, aí agora no fim já talvez com um pouco menos de aproveitamento e também multifatorial isso, mas confio um jogador com ótimo perfil de trabalho também. Então, da mesma forma, a pergunta da Vitória e da Mel em relação ao elenco, à equipe de uma forma geral e ao nosso ambiente, aqui a gente sempre recebe muito bem as pessoas que chegam, sempre há um respeito enorme pelas escolhas, da mesma forma que a gente respeita às vezes um desejo de saída, como foi o do Pacheco, e como pode acontecer de outros também. As chegadas também são sempre bem-vindas, porque o que determina as minhas escolhas é o nosso dia a dia de trabalho. Então, aquilo que é inegociável para nós em relação a aspectos comportamentais, todos respeitam aqui. Isso a gente realmente não negocia, independente de quem. Por isso que às vezes tem alguns probleminhas que a gente precisa lidar. Então, e faz parte. Então, o Thales se enquadra bem nesse perfil. Esperamos que ele tenha uma carreira muito bonita aqui com a camisa do Operário, independente do tempo que isso vai perdurar, mas que ele possa contribuir para o todo da mesma forma que o todo possa contribuir para que ele seja um profissional e um ser humano melhor, né? Que haja um aprendizado, que esse é um dos propósitos. Em relação à mobilização, foi feita já lá em Belo Horizonte. Acabou o jogo. Então, por exemplo, a gente tem uma distância grande do jogo do América para o jogo do Grêmio e eu não quis dar a folga. Eu quis apresentá-la antes
para que a gente pudesse iniciar o nosso processo de mobilização antes. Então, é um preço que a gente tem que pagar justamente para conseguir se mobilizar e focar no objetivo, porque o que ficou para trás a gente não conseguiria mais mudar. Então, e depois a gente pensa para depois. Então, precisava dessa semana inteira, a semana está sendo excelente, os jogadores estão muito comprometidos, falando do Grêmio, estudando o Grêmio. Hoje, mais uma vez, uma oportunidade de assistir o Grêmio, para que a gente possa estar pronto. Então, temos esse benefício de não ter o jogo no meio de semana. Ao mesmo tempo, gera dúvida do elenco que o Grêmio tem. Qualquer time que colocar, a gente sabe que vem muito forte. Então, a chave virou lá em Belo Horizonte, no sábado mesmo. Retornamos, já foi uma viagem longa, mas retornamos bem, nos apresentamos antes, para que a gente pudesse focar única e exclusivamente nessa, como a Mel falou muito bem, essa oportunidade única que é esse jogo. Guanais, o gramado do Estádio Centenário, na semana passada, foi muito questionado do jogo, acho que Grêmio e Palmeiras, né? O pessoal reclamou muito do gramado. Está sendo muito utilizado, né? O Caxias jogou lá recentemente, o Grêmio vai jogar hoje contra o Cruzeiro, domingo tem jogo de novo. Enfim, eu queria que você falasse a respeito disso, se isso pode ser um fator contrário ao Operário, pela forma de como o Operário joga, o estado do gramado não está tão bom assim lá em Caxias do Sul, Guanais. Com certeza, Dudu. Estamos buscando informações, só vamos saber lá mesmo quando a gente estiver lá, mas altera, né? Então, por exemplo, lá fazendo links para fazer sentido a resposta, né? Mas Belém, por exemplo, né? O calor, né? Então, primeiro tempo, como terminou. Então, às vezes a gente não consegue, ou tem que guardar um pouco de energia, porque não consegue pressionar tanto, porque demanda um desgaste energético, uma demanda energética muito grande ali com a temperatura. Aquilo mexe com o modelo de jogo. Então, a mesma coisa o campo, né? Mexe com o modelo de jogo. Então, a gente já teve alguns momentos aqui também, agora vai voltar aquele tapete, porque trocou a grama, está sendo muito bem cuidado, como sempre foi. Mas, enquanto não trocou a grama, passou por um período que é um período normal por causa do clima. E mexe com a grama, então mexe, né? No domínio, então mexe com o modelo de jogo, né? E alguns riscos, principalmente como a gente utiliza bastante o goleiro na construção, então a gente conseguir mensurar isso, né? Lembra lá o jogo da Copa do Brasil também contra o Operário lá, então tudo isso altera. Então, as adaptações que precisarem ser feitas, nós vamos fazer. O mais importante de tudo é a gente buscar o resultado, né? O resultado, o empate nos leva para pênalti, a vitória nos traz a classificação. Então, se tiver que abrir mão de determinados conceitos ali para que a gente possa trazer o resultado, isso a gente faz sem problema nenhum, porque a gente entende que, diante dessas circunstâncias, é o melhor que a gente pode fazer para conseguir conquistar o resultado.